Então, eu creio, desde o pastor Samuel Câmara, que é um homem das antigas, das Assembleias de Deus, se inspirando lá, até o Hayashi, que é um jovem pastor que lidera um grande grupo de jovens, as gerações, né, tanto o mais novo quanto o mais experiente, recebendo um novo de Deus. E o pastor Rick disse: por que eu chamei vocês aqui? A razão foi essa. Eu ensinei durante 45 anos aos pastores da América do Norte e da Europa tudo o que sei sobre crescimentos de igreja. 95% das igrejas norte-americanas tem menos de 300 membros. Apenas 5% são as igrejas relevantes, conhecidas mundialmente, todas elas passadas e influenciadas por ele. Disse: as que acreditaram, avançaram e consolidaram e ganharam muitas almas para Jesus. E o Senhor disse para ele: agora é a vez da América do Sul. Obrigado pelo seu entusiasmo. Chegou a nossa vez. Ele levou 2 grupos de pastores hispanos, 25 pastores hispanos, com as suas esposas, e 23 pastores de fala portuguesa, América do Sul. E dentre a sua fala, ele disse: se vocês foram chamados para estar aqui, é porque Deus vai incendiar a sua geografia. As palavras exatas foram essas: vocês, no ano 2033, a igreja de Jesus, partindo do pressuposto da morte e nascimento, da morte de Jesus, 2033, a igreja de Jesus fará 2000 anos. E Deus deu para ele até a igreja completar o aniversário. Nós temos a última comissão: levar o evangelho a todo mundo. E o Senhor disse que vai usar os pastores latino-americanos. E eu aceitei o desafio. E uma coisa que eu aprendi é que se você for ensinável, Deus pode fazer coisas incríveis através de você. Então sempre esteja aberto para ser ensinável. E vai ser uma coisa muito tremenda. Todo o material que nós precisaremos foi doado gratuitamente para o ministério. Poderemos usar desde as ideias e do que Deus deu para ele, desde o berçário. Tem uma área só de recém-nascidos. É uma brincadeira. Até eu tive vontade de ter outro filho para levar lá no berçário. Aí passou rapidinho. Então você imagina, até tudo foi liberado para nós, todo o material em língua inglesa, em língua portuguesa e língua hispana. 0 custo. Alguém pagou caro por isso. E Deus nos deu de presente. E nós estamos aliançados com eles. E vamos para a grande última comissão. E vamos ganhar muitos em nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Amém. Muito bem. Então, depois eu vou compartilhar mais com vocês. Eu queria só ler um texto bíblico com vocês e vamos tomar a Santa Ceia. Paulo escrevendo aos nossos irmãos na sua primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, por favor.
no capítulo 10. O verso 23, e na Santa Ceia geralmente eu uso para dar mais uma pastoral e também algumas instruções. Então eu vou tomar esse tempo para poder servi-los dessa maneira. Capítulo 10, versos 23. Alguns dizem assim: podemos fazer tudo o que queremos, sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Note que ele diz que primeiro ele diz que nós podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é bom. Depois ele diz: nem tudo é útil. Ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. Você pode comer de tudo o que se vende no açougue, sem ter nenhuma dúvida de consciência, pois, como diz as Escrituras Sagradas, a terra e tudo que nela existe pertence ao Senhor. Se alguém que não é cristão convidá-los para comer e vocês resolverem ir, comam o que for posto à frente de vocês e não façam perguntas, por motivo de consciência. Guarde essa palavra. Mas se alguém disser a vocês: essa comida é oferecida a ídolos, nesse caso não comam, por causa daquele que disse isso, e também por motivo de consciência. Lembre-se dessa palavra. Não estou falando da sua própria consciência, mas da consciência dos ou do outro. Mas alguém pode perguntar: por que é que a minha liberdade deve ser diminuída pela consciência dos outros? Por quê? Se eu agradeço a Deus o alimento que como, porque é que eu devo ser criticado se já o agradeci ao Senhor? Portanto, quando vocês comem e bebem ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E aí o verso 32: vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os não judeus, nem a igreja de Deus. Faça como eu, diz o apóstolo, procuro agradar a todos em tudo que faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos. Tudo é por causa da salvação. Então, quais são os 3 conselhos que eu quero dar aqui esta manhã para os cristãos, para nós que fazemos parte da igreja do Senhor Jesus? Eu disse a ausência da pastora: o nosso filho será reconhecido, o ministério pastoral dele, da igreja local, será reconhecido na terça-feira. Então, ela ficou, eu não vou poder estar nesse momento, infelizmente, mas ela ficou para honrá-lo, e ele vai ser reconhecido oficialmente. Passou pelo crivo bem pesado da instituição, e eu gostei muito do crivo deles. Inclusive já anotei, e é o nosso modelo a partir de agora. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. E por isso que ela não está presente. Agora, os 3 conselhos que eu queria dar a você, olhando para a palavra, por favor, olhando para a palavra. Veja o que Paulo está falando a respeito da opinião dos outros. Quantos aqui entendem que você não depende da opinião dos outros? Levante a mão, deixa eu ver, levante a mão. Olha aí, tem uns que levantou o meio e já baixou. Quantos aqui entendem que a opinião dos outros é importante? Deixa eu ver, a opinião dos outros é importante. Ok, a minoria. Pois bem, fato, a opinião dos outros, ela não pode atrapalhar a minha vida, o que as pessoas me dizem. Hoje no caminho, ontem nós recebemos o profeta, o pastor Arnor. Não é não, é o outro.
E foi tremendo. Hoje ele foi viajar, foi pregar na nossa igreja em Lausanne. E ontem foi assim algo tremendo. E ele, quando ele tomou a palavra, ele teceu elogios a mim, falou da minha pessoa, falou do respeito que ele tem por mim. E eu falo isso aqui com muita tranquilidade. A minha filha falou assim comigo hoje: nossa, pai, tem que ter boa cabeça para ficar ouvindo elogios, né? E eu disse para ela: o elogio não pode te estragar, nem a crítica te corromper. Então, quando você encontrar o equilíbrio na crítica e o equilíbrio no elogio, você se torna uma pessoa saudável. Por que tem muitas pessoas que você não pode elogiar? É ruim falar assim, não pode, mas aqui é uma força de expressão, porque a pessoa tem um problema com o ego. E para você não prejudicar essa pessoa, é melhor não elogiar. Tem gente que às vezes, isso aconteceu raras vezes aqui, mas aconteceu. A pessoa vira aqui, você dá uma oportunidade, a pessoa vai, ou canta, ou prega e tal, e é uma bênção, e é uma coisa maravilhosa. Aí tem gente que tem um coração ensinável. Deus te abençoe, que coisa boa. Você vê que ele se esforçou, ou ela veio, treinou, preparou a palavra assim, e tal. Se você elogia e a pessoa se corrompe, a próxima vez que ela for falar, ela vai ter dificuldade, você vai estragar a pessoa, porque na verdade não é você que estraga. O coração estragado, ele não reage bem ao elogio. Então, é tudo por uma questão de consciência. Tudo que eu faço, eu preciso, isso aqui é muito importante, tudo que eu faço, eu preciso pensar nos outros. E aí o povo está dizendo, mas não é certo isso. Se eu vou tomar alguma coisa, se eu vou comer alguma coisa, eu já orei, já santifiquei, é meu, não devo nada para ninguém. Por que eu vou me preocupar com a consciência dos outros, com o que as pessoas vão pensar? Eu não estou nem aí em relação às pessoas. Aí Paulo diz, não coma pela sua própria consciência. Antes de comer, pense no outro. Por quê? Porque se o que você está fazendo prejudicar a vida do outro, o responsável é você. Eu fui criado numa igreja que não podia usar shorts, tá? Eu fui usar shorts, eu não lembro, eu já era moço. Então, como eu nunca usava shorts, inclusive para dormir, eu dormia de calça. De calça mesmo, calça social, não era pijama bonitinho, não, calça social. E meu pai comprava calça, que é aquela que você dormia e você podia levantar, é tergal. O diabo deve usar umas calças dessas. Aí, de manhã, eu levantava da cama e ia para fazer o que precisasse, porque a calça não amassava. Era uma maravilha. Não quero mais, mas era uma maravilha. Aí, e era um conceito que a igreja tinha, era um entendimento que a igreja tinha. Então, durante muitos anos, eu tinha vergonha de colocar um shorts. Por quê? Porque eu nunca usei. Então, as pernas brancas, assim, o sol não aparecia nas pernas e tal. Aí, a primeira vez que eu coloquei um shorts, eu fiquei no banheiro, assim, foi no acampamento. E aí eu fiquei no banheiro assim, mas um tempão para sair. Vou ou não vou? Meu Deus do céu, vou ou não vou, fui. E a impressão que dava é que todo mundo estava olhando para as minhas pernas. E eu me senti nu, porque parecia que as pessoas ficavam olhando, mas as pessoas não estavam nem aí para minhas pernas. Imagina, minhas pernas da grossura desse púlpito, estão olhando. Imagina. Então, mas a minha consciência era um fator que me limitava a ter a liberdade. O que é usar uma bermuda? O que é usar um shorts? Então a minha preocupação, e eu ficava ouvindo meu pai na cabeça assim. Meu pai dizia assim, você tem que fazer as coisas corretas, porque as pessoas olham para você e você é exemplo para as pessoas. Isso para mim sempre foi muito ruim. Porque eu não queria ser exemplo para as pessoas. Deixa eu fazer minha vida. Mas na verdade,
a nossa vida, queira ou não, será um bom ou mau exemplo. É você que escolhe. Mesmo que você não queira ser exemplo para ninguém. Eu não quero ser exemplo. Ok, isso já é um exemplo mau. Então, é por causa da fé dos outros. É por causa da consciência dos outros. Então, existiam ambientes que eu tinha dificuldade. Um dia eu vi um pastor de bermuda. Eu fiquei escandalizado. Eu fiquei assim horrorizado. A ponto de eu chegar, eu não tinha coragem de falar para o meu pai. Mas eu chegar para os meus amigos e falar assim: rapaz, você viu o pastor fulano? De bermuda. Cara, eu vi. O outro falou: ih, rapaz, deve estar em pecado já. E eu acho que eu concordei na época. Veja, tinha algum problema ele usar bermuda? Mas ele estava dando para nós um choque muito forte. O que ele tem a ver com a minha vida? Nada, mas ao mesmo tempo, tudo. Então, qual é o conselho bíblico? Se você vai fazer alguma coisa que vai escandalizar o seu irmão, não faça. É simples. Paulo diz: não faça pela sua própria consciência, e sim pelo bem espiritual da vida do irmão. Vou dar um exemplo aqui que parece ser tolo, mas coloque amor nas minhas palavras para você entender. Existem pessoas que se trajam, sempre foi acostumado a isso, nunca se preocupou com usar bermuda e tal. Escutando-me, talvez soa ridículo para você. Nossa, meu Deus, mas que ridículo as pessoas se preocuparem com essas questões tão banais, tão tolas. Ok, elas podem ser até tolas do seu princípio ativo, da sua ideia, da sua premissa, da sua ideia principal. Ela pode ser até tola, mas eu posso fazer um pequeno tropeçar. E aí que está o problema. Eu não posso fazer o pequeno tropeçar. Eu não posso fazer o pequeno errar. Porque eu preciso ser discípulo de Jesus. E eu não posso eu não posso sujar a água do tanque que as ovelhas bebem água. Eu não posso sujar, eu não tenho esse direito. Então, é muito importante que você tenha essa consciência. Por exemplo, tem gente que tem o hábito, isso é uma questão talvez até cultural. Você vai, por exemplo, você vai a Portugal, é uma questão cultural as pessoas beberem vinho. É uma questão cultural. Na Espanha, nós fomos para uma reunião de pastores alguns anos atrás, 13 anos atrás, levei um grupo de pastores para uma reunião. A reunião foi num antigo mosteiro, né? E levei vários pastores aqui comigo. E tinha vários pastores lá. Inclusive um dos pastores que estava, pastor da Assembleia tradicional, né? Ele não foi meu pastor, acho que não chegou a ser seu pastor, E aí, eu o conheço bem. Eu sei que ele é sistemático. Quando nós fomos para a mesa, cada mesa tinha garrafa de vinho assim na mesa. Eu lembro que um obreiro chegou para mim e perguntou: pastor, nós estamos na mesa, é certa? É uma questão cultural. Eu não vou entrar no mérito da questão, e eu sei que vocês adoram a polêmica, mas eu não vou entrar no mérito da questão aqui. Eu não vou entrar, não é o caminho. Aqui é uma questão pura de consciência. Agora, escute isso. Existem países que um homem pode ter mais do que uma mulher. É uma questão cultural. Ah, pastor, mas aqui na igreja, aqui cada um tem 3, tem 4, que é uma questão cultural. Convém que eu faça isso? Alguém está com dúvida. Convém que eu faça isso? Não me assustem, igreja, por favor. Convém que eu faça isso? Não. Por quê? Porque eu posso fazer, mas não me é útil fazer.
Não me é útil fazer. Então, olha como que a opinião dos outros, ou o que os outros fazem, reflete na nossa vida. Tudo que a gente faz, e quanto mais Deus te der, olha isso, quanto maior for a pedra jogada na água, maior serão os círculos que ela causa. Então, quanto mais Deus te der relevância, autoridade, dinheiro, poder, você tem que vigiar mais ainda. Mas não teria que ser o contrário? Olha, se eu tenho liberdade, eu faço o que eu quero. Fazer o que quer não quer dizer que você tem liberdade. Liberdade é você não fazer aquilo que você até pode fazer para não prejudicar ninguém. Então, a nossa postura como cristão, por que as pessoas, pode notar, a maioria das pessoas que são decepcionadas com a igreja, elas falam assim: eu nunca imaginei que lá na igreja podia ter gente tanto enrolada. Fiz um negócio com lá o irmão enrolado, com a irmã enrolada. Por que as pessoas gostam de falar, e antes do rolo, eles falam igreja? Por quê? Porque a primeira coisa que eles vão falar é crente. Se eles fizerem um negócio com uma pessoa que não é cristã, e o negócio dá errado, eles vão ficar falando assim? Não. Por quê? Por que eles não vão falar? Porque o que está lá fora pode errar? Não, eu também posso errar. É porque nós temos a consciência de que o certo não pode ser trocado pelo errado. É simples. Então, aí as pessoas falam assim: ah, mas a minha consciência não pesa, eu vou fazer. Paulo diz: não é pela sua consciência. O que isso aqui vai causar? Ah, pastor, mas eu tenho que ficar vivendo em detrimento da opinião dos outros, eu tenho que ficar pensando sobre... Nós estamos tendo uma geração, inclusive de professores, de coaches e professores, que estão batendo muito nessa tecla que você não precisa prestar conta para ninguém, que você não precisa fazer... E eu discordo desse ponto, porque nós precisamos, quando você não presta contas a ninguém, você se torna um fio, um cabo desencapado. Você não precisa dar relatório para sua esposa, mas você tem que prestar contas a ela. Você não precisa prestar conta, você não precisa dar relatório para os seus filhos, mas você tem que prestar contas aos seus filhos. Eles estão olhando para você, afinal de contas. Então, qual é a nossa conduta na igreja? Primeiro, a nossa conduta precisa ser pautada pela consciência dos outros. Então a pergunta é: o que é que eu estou fazendo? Está refletindo Jesus ou não? As pessoas vão ser inspiradas, edificadas, ou vão abandonar a fé? Olha o que aconteceu ontem, uma coisa muito engraçada. Eu estou terminando o culto, terminamos o culto acabou tarde ontem. Ontem o culto acabou 10h10. Foi uma maravilha. E aí, e nós ontem, foi acrescentado 2 fileiras de cadeiras na igreja. E aí, acabou o culto, eu não conheço quase ninguém. Então eu saio, tudo bem, cumprimentando. Eu não conheço ninguém. Aí chegou uma irmã e falou assim: duvido que você vai lembrar de mim. Quando eu sou provocado, eu falei: lembrei. Ela falou: não, duvido. Eu falei: você tem uma irmã grandona, que parece muito a você. Ela falou: não é que ele lembrou? Eu falei: eu comi na sua casa há 21 anos atrás. A segunda casa que eu devo ter comido, porque a segunda casa que eu devo ter comido foi na casa dessa irmã. Eu falei: eu lembro de você ou a sua irmã, eu não lembro o seu nome, mas vocês cozinharam para mim. Ela ficou assustada. Não, para falar a verdade, até eu me assustei. Porque eu não lembro nem do que eu comi ontem à noite. Eu não lembro. Aí ela falou... E aí pronto. Mas como ela tinha certeza que eu não lembrava, os argumentos quebraram. Ela ficou... Meu Deus do céu, mas não é que ele lembrou mesmo. Aí falou para a filha dele: minha filha lembrou.
Falou para a neta, ó, minha neta, ele lembrou. Porque ela veio, eu fiquei pensando, ela veio no carro, ela não vai lembrar de mim, imagina, vai lembrar de mim. Imagina. E no final, eu lembrei, eu levei um susto. Olha que coisa, 21 anos atrás. Então, olha a importância que é você deixar um bom rastro. Onde você passa? Nós não somos perfeitos. Nós não somos. Quantas vezes eu errei e tive que voltar atrás e constrangido. Eu já contei para vocês aqui, eu não canso de me contar essas histórias, inclusive os meus erros. Eu estava com a minha família e fomos fazer uma visita. Chegamos assim, eu estacionei o carro, a mulher não gostou aonde eu estacionei, eu não estava atrapalhando ninguém, fechando ninguém, mas eu acho que ela não gostou, eu não sei o que ela não gostou. Só que quando ela saiu, quando eu saí do carro com a minha família, ela... E eu falei, qual é o problema? What's your problem? Come on. Aí os meus filhos falaram, pai. Eu falei, não, ela não tá aqui. Qual é o problema? Eu estou perguntando para ela qual é o problema. Você não é uma galinha. E fomos entrando. Chegamos na casa, nós vamos fazer visita. Olá, tudo bem? Oi, queridos, tá? E eu dentro assim, envergonhado dos meus filhos e da minha esposa. Porque assim, quando a esposa não fala nada, é porque foi muito baixo. É muito baixo assim. A coisa foi feia assim, tipo assim, não vou falar mais para piorar, sabe? Porque quando não é tão baixo, ela fala para piorar. Mas quando ela vê que já está no chão, bater em bêbado não dá. E ela, olhei para ela, tal. Aí o Guto saiu, a Giovana saiu, entrei na casa. E aí, que benção. Vamos orar. Oh, Senhor. E eu que orando. What's the problem? E eu fiquei imaginando os meus filhos me vendo orar. Hipócrita. Oh, pai hipócrita. 2 minutos atrás estava latindo igual um cachorro e agora está aqui. A minha consciência pesada. Quando nós saímos da casa e entramos no carro, eu não vi a hora de sair da casa. Quando nós entramos no carro, minha filha está aqui, sabe? Em Cristo digo a verdade. Entrei no carro, eu disse assim. Comecei pelos filhos, que não pode dar muita moral para a mulher também. Falei, meus filhos, minha esposa, me perdoe. Eu fui um bobo. Eu fui mal educado. E para falar a verdade, eu nem sei porque eu fiz isso. Me perdoe. Em nome de Jesus. Aí, o meu filho falou, o senhor entendeu o que ela falou? E aí eu lutando contra o orgulho. Porque eu respondi algo. Se eu respondi algo é porque eu entendi algo. E eu, orgulhoso, entendi. Ele falou, o que ela falou, pai? Não, ela falou que ela não gostou que eu estacionei. Ele falou, what? Pai, nada a ver. Nada a ver. Aí eu fico pensando, se aquela mulher se inteira, porque eu como ser humano já fui deselegante, se ela se inteira que eu sou cristão, vamos piorar, se ela se inteira que eu sou pastor. Então, eu tenho que dar exemplo. Não adianta. Não adianta. Poucas coisas me irritam muito. Mas uma coisa que me irrita muito é que me cortem a fila. Me irrita muito. Me desculpe, mas eu preciso falar. Eu acho injustiça cortar fila. Mas quando você precisa cortar, é uma crise para quem não gosta de cortar fila. Aí, eu estou na fila do check-in. Estou na fila do check-in. Aí, daqui a pouco, chega uma mulher correndo, suada. Ai, meu Deus do céu, vou perder. E tem umas 5, 6 pessoas na frente. Aí, deixa uma mulher passar. Eu, crente salvo em Jesus Cristo, pistola.com, mas entendendo lá no fundo
mundo me colocando no lugar dela. Ela pode perder o voo e tal, é ruim perder o voo, mas na minha consciência dizia, por que não chegou mais cedo? Mas enfim, mas aquela coisa, o diabo e Jesus lutando. Aí, deixei não, porque você está atrás, você não comanda, quem autoriza é o da frente, só que o da frente ignora o fato de que você está atrás. Enfim, não tem uma lei para isso, mas eu sou um cara muito chato nesse negócio de fila. Aí daqui a pouco outro cruza, aí daqui a pouco outro, aí eu falei, hey, come on, aí, o senhor é brasileiro? Sim, sou brasileiro. Não, é a quinta pessoa que corta a fila, todo mundo quer fazer o check-in, não é justo, por favor, para trás. Aí, quando eu chego no check-in, a moça está me atendendo. Boa noite. Seu passaporte, sim. O senhor é o pastor Jackson? Eu vou perguntar, porque pode ser, porque ela congrega conosco aqui, ela trabalha na Latam. Você está aqui, irmã, porventura? Se tiver, levanta a mão. Porque quando você erra, irmão, não adianta, tem que falar, é o que é. Quando ela falou, o senhor é o pastor Jackson? Na hora eu falei, Senhor, me ajuda. Eu falei, ela com o passaporte meu na mão. Eu ia falar, não, eu sou Augusto Cury. Ela falou assim, eu vou na sua igreja. Eu falei, nossa, que bom. Prazer, querida. Como é seu nome? Ela falou o nome, eu falei, olha, muito prazer. Não, eu conheço o senhor. Nossa, eu sou muito abençoada quando eu vou lá na igreja e tal. E ela tá fazendo check-in. Ela tá fazendo check-in e tal, e não sei o que, mexe aqui, mexe e tal. Aí eu falei, me desculpa pela minha ação aqui na fila. Ela disse, não, eu nem vi. Ela querendo ser cordial comigo. Eu falei, não, dependendo se você viu, eu fui grosseiro aqui na fila, porque as pessoas cortaram aqui na frente. Desculpa, eu estou constrangido por isso. Ela, imagina, pastor, imagina. Imprimindo meu, imagina, pastor, track e tal. Aí ela falou assim, isso que me arrebentou. Ela falou assim, o mundo tá difícil para todo mundo, pastor. Quer dizer, o que é que ela está me ensinando? Ela falou, o mundo está diferente, o mundo está louco. O mundo está louco mesmo. O que ela estava me dizendo? Que a minha atitude foi uma atitude mundana. E aí eu saí mal, querendo até desistir da viagem. Mal, entrei, tal. Olha, que é terrível. Por quê? Porque eu não consegui reparar, embora eu pedi desculpas, mas eu não consegui reparar. Porque o estulto, a estultícia pesa mais que a sabedoria. Avisa o seu irmão, diga, estultícia pesa mais que a sabedoria. Então, traduz para ele, diga assim, ó, burrice é pior do que a sabedoria. Porque se você é conhecido durante 50 anos por uma coisa boa que você fez, e se no último ano da sua vida você fizer uma coisa ruim, você vai ser reconhecido pro resto da sua vida pelo ruim que você fez e não pelo bom dos 50 anos. Porque um peso da estultícia é mais pesado que a sabedoria. Uma mosca morta faz perder a arte do perfumista. Não são coisas grandes que atrapalham a fé cristã. Estou dando exemplos meus. Eu cometi muitos erros. Eu já tive que me retratar com pessoas. Aconteceu uma coisa ontem. Acho que eu comentei, mas no final, vocês sabem, eu uso óculos, eu tenho ceratocone, então a minha visão, por exemplo, nesse exato momento, a minha visão periférica ela é péssima. Então eu não consigo discernir o rosto sem o óculos. Então eu sei que tem estou vendo o rosto, estou vendo, né? Mas eu não consigo discernir a pessoa, definir a pessoa. Eu não tenho definição, porque eu tenho ceratocone gravíssimo, que é a visão ocular. Meu globo ocular parece um cone. E eu
por pouco perdi a visão. Então eu uso um óculos, mas na verdade eu tinha que usar uma lente, mas não consegui lente que coubesse no meu olho. O pastor Agenor tem o mesmo problema, mas ele tem a bênção de conseguir usar a lente ainda, mas então tenho que usar óculos. Então eu coloco o óculos, eu prego, quando eu prego eu transpiro bastante, então a lente embaça, aí eu não enxergo, aí eu tiro, não enxergo. Então é uma guerra, então eu tenho que estar com óculos. No entanto, às vezes eu durmo com óculos, acordo com a dor nas costas, o óculos está atrás, assim e tal. Enfim, porque o óculos faz parte do meu corpo. Ok. Aí ontem eu estou saindo assim da igreja, cumprimentei, não sei, 200 pessoas, talvez mais. Quando eu estou saindo, um irmão falou assim: pastor, está busy demais. Aí eu parei. Falei, opa. Aí botei o óculos. Ah, não está nem me vendo mais, hein, pastor? Eu sei que ele não falou com maldade. Eu falei, meu querido, me perdoe. De fato eu não te vi. Me perdoe. Eu falei, mas vamos fazer o seguinte: quando você me vê, você para e diz, pastor, eu estou aqui. Não me deixe eu ficar sem te ver. Olha que coisa que parece bobo. A pessoa pode dizer, mas é uma pessoa imatura fazer. Não, eu não posso, porque se isso vai prejudicar a fé desse irmão, eu tenho que fazer o contrário. É duro isso, mas é fato. Então, quais têm sido as nossas atitudes nos nossos negócios, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de falar? Então, se o que você está fazendo está interrompendo o crescimento da vida do seu irmão, pare de fazer agora. O fato de você contar vantagens das coisas erradas que você fez, isso não edifica ninguém. Para todo Jacó tem um Labão. Pode esperar. Você acha que dá chapéu em todo mundo? Vai vir o troco. A lei da semeadura não falha. Alguém vai te dar um chapéu. E geralmente é o acúmulo do chapéu que você deu em todo mundo. Sabe, a nossa vida, ela precisa ter eu sou uma pessoa que gosto muito, me considero um conservador, tenho minha posição política, e eu sou ferrenho na minha posição política. E aí eu vi um vídeo, e aí eu não sou de fazer isso, mas postei. Daqui a pouco eu postei minha posição. Não gostei do que foi dito, enfim, fiz uma defesa específica do evangelho, daqui a pouco começou uma enxurrada de mensagem, pessoas dando like no meu comentário, tem like no meu comentário, e começou. E outras pessoas começou um debate. Eu comecei a ficar apavorado. Liguei para um irmão aqui da igreja e falei, irmão, como é que eu deleto o meu comentário lá? Por quê? Não é porque que eu não sou firme nas minhas convicções, mas é que é sempre a preocupação de estar atrapalhando a fé de alguém. Então tem que ser o puritano, tem que ser. Não, você vai errar. Irmão, alô? Mesmo você não querendo, você vai errar. Mas nos seus negócios, naquilo que você faz, naquilo que você fala, naquilo que você... É muito importante. A igreja do Senhor Jesus, e hoje aqui eu não estou pregando, eu estou te dando uma instrução. A igreja do Senhor Jesus, ela tem que ser exemplo. Por que eu falo aqui quando a gente faz cultos até mais tarde? Irmãos, saiam devagar, não façam barulho e tal. Porque é para manter a paz com o vizinho, para o vizinho não ficar chateado. O vizinho veio reclamar um tempo atrás, dizendo, vocês estão enchendo o nosso lixo, o meu lixo fica transbordando. Eu pergunto, você gostaria que os seus vizinhos ficassem enchendo o seu lixo, e quando você for colocar o seu lixo, não tem espaço para o seu lixo? Não gostaria. Então a igreja precisa ser bênção. Um vizinho reclamou, porque a nossa acústica não está pronta lá no norte, e um vizinho que está atrás, assim, na parte de a bateria, veio reclamar, disse que o som estava alto, a bateria estava escutando a reverberação da bateria, não sei o que e tal.
Eu falei, quem falou com ele? Não, foi fulano. Eu falei, o que fulano falou? Chamei o fulano, o que você falou? Não, eu falei para ele, nós vamos resolver e tal, ficar tranquilo. Foi tudo bem? Foi tudo bem. A pessoa saiu. Depois a pessoa voltou no outro dia. Pô, de novo, não sei o que e tal. Quem falou? Foi fulano. O que você falou? O que a pessoa falou, eu tive que corrigir ele. Eu tive que corrigir a pessoa, explicar para ele, trazer aqui. Nós estamos em reforma ainda, vamos melhorar. Ah, mas isso vai agradar todo mundo? Não vou agradar todo mundo, mas eu quero ganhar aquele para Jesus. Porque a primeira coisa que ele falou foi o seguinte: vocês como crente têm que dar exemplo. Então, nós somos exemplos, ou bom ou mal. Então, o que eu preciso saber onde esse vizinho mora. Eu estou agora procurando, fazendo um rasteio para saber onde ele mora, que eu quero me posicionar. Por exemplo, teve uma senhora que um dia nós fizemos um batismo aqui, ela reclamou, chamei a secretária e falei, encontre qual é a casa que é. Porque ela reclamou, era 4 horas da tarde, ela reclamou que estava som alto. Falei, encontre qualquer casa. Não, é casa tal, fulana tal. Pegue o nome dela. Mande um e-mail, peça desculpas. Posicione. Nós temos autorização, pode ser feito, está tudo certo. Mas, porque ela falou que ela estava doente, que ela tinha passado por uma cirurgia e tal. Nós nos colocamos no lugar dela, mandamos uma mensagem, pedimos desculpa e tal. Enfim, claro que você entende quando é o diabo, quando é... Você está entendendo o que eu estou falando? Claro que você entende quando é uma seta satânica, quando o cara vem... Quando nós colocamos a placa Jesus aqui, vieram várias pessoas de outras religiões criticar. Não tem que ficar essa placa aí na frente. Por que eu tenho que ficar lendo Jesus o tempo todo? Então, nos criaram um mau problema. Aqui, com a placa aqui dentro, só escrito Jesus. Só isso. Incomodou muita gente. Nos posicionamos, não é por causa, nós vamos manter a placa, mas espera um pouquinho, eu quero ganhá-los, eu não quero perdê-los. Não estou dizendo que eles vão ser membros daqui, eu quero que eles digam que a experiência que eles tiveram na igreja evangélica, na igreja cristã, foi uma experiência boa, no mínimo uma experiência boa. Faz sentido o que eu estou falando? Vamos ser perfeitos? Não dá. Mas é importante que nós tenhamos o mínimo do bom senso. Porque o nosso evangelho tem que ser, o nosso cristianismo tem que ser coerente com aquilo que a gente que diz que faz e que serve. Então, se você errou, reconheça e peça desculpas. Reconheça e peça desculpas. Se você fez uma situação equivocada, reconheça e peça perdão. Vai atrás da pessoa que se ofendeu, não importa, e resolve a sua questão. Não deixe nada amarrado. Quem advoga a sua própria causa tem um tolo como cliente. Você não pode ficar advogando a sua própria causa. Você tem que pensar na consciência dos outros. Tem crente que é resolvido. Tem crente que é resolvido. Você fala, tá, crente que é resolvido. Tem crente que não é resolvido. Tem traumas, tem mágoas. Tem que resolver. Tem que... Eu falei no conselho de pastores, a primeira mensagem que eu preguei foi: Londres não precisa de mais pastores. Londres precisa de pais. Não é pais, P-A-Z, é pais, P-A-I. Pais, tutores, gente que ensine o caminho. Por quê? Porque pastor por ser pastor tem um monte. Discípulo por discípulo tem um monte. Líderes por líderes tem um monte. A gente precisa ser aquele que guia as ovelhas. Então, é a minha função parar aqui na frente do altar, numa manhã de Santa Ceia, e dizer: reveja as suas atitudes. O que é que você está fazendo? O que é que você está falando? Quando for mandar mensagem para as pessoas, lembre-se, mensagens textuais não têm emoção e sentimento. A letra fria pode endurecer um coração. Ah, mas é que eu escrevo errado, então manda áudio. Eu não gosto de mandar áudio, então resolve um problema com você, porque você não quer resolver o problema, então fala pessoalmente. Resolve o problema. Resolve. Estou saindo daqui para uma viagem, de um culto, estou saindo rápido, mas quando eu estou saindo, eu estava correndo, porque eu ia perder o voo, e eu saí correndo, e aí eu vi uma criança: pastor, pastor, e eu parei na hora. Esquece o avião. Falei: ei, e ela,
E aí veio outro. Olha o que eu fiz na escolinha. Olha e tal. E uau, que lindo e tal. Esse eu quero dar para o senhor. O que quer dar para mim? Quer? Assinou. O outro também veio, assinou. O outro também veio, assinou. Eu peguei todos, guardei na minha mesa, está dentro da minha pasta. E aí eu fui embora e falei para o irmão: meta-lhe o pé, Marquito, porque senão eu vou perder o avião. E pum! Segunda-feira, quando eu aterrissei, entrou uma mensagem: pastor, muito obrigado por o senhor ter parado ontem, mesmo na correria, para atender meus filhos. Parece uma coisa boba, mas ou eu sirvo de exemplo, ou eu não sirvo de exemplo. É que tem crente que tem criança que é mais resolvida que adulto. Ah, ele foi. Ah, mas se é um adulto não resolvido, isso é uma arrogância. Isso é uma arrogância. Então, tem que tomar cuidado. Eu fui assistir um jogo aqui, final de uma Copa, aqui na Champions League. E eu estou com alguns irmãos, ganhamos vários ingressos e eu reparti. Vamos lá, todo mundo assistir e tal, fomos. 2 fileiras para baixo, eu estou vendo lá, filho de Israel, filho de Jacó, e tá! Aí um irmão falou: pastor, porque eu não enxerguei que era ele. Falou: não é o fulano? Eu falei: quem? Aquele que está gritando ali. Eu falei: mas quem é? É fulano. Eu falei: ele não viu que nós estávamos lá, porque ele não imaginou, imagina, que o inimigo ia fazer aquilo com a vida dele. Aí eu falei, fiquei pensando, falei: constranjo ele ou não? O que eu faço? Aí eu já saí do jogo. Fiquei esperando, o que eu faço? Então aqui, você não fica de pé toda hora. Você só fica de pé quando está jogando. Quando o seu time vai avançando, você pode ficar de pé e tal. Tem todo um teatro que você faz ali e tal. Aí, a coreografia, não o teatro. Aí, quando deu intervalo, eu desci assim, falei: oi, fulano. Quando ele me viu, ele falou: oi, pastor, o senhor chegou agora? Porque, assim, a preocupação dele foi: o senhor chegou agora, né? O senhor não estava aqui, né? Aí eu falei: não, aqui ó, olha lá. Mostrando para ele: olha as testemunhas todas que eu tenho aqui. Nunca mais veio na igreja. Mas por quê? Sinto muito por ele não ter vindo mais à igreja. Se estiver me ouvindo, volta. Por quê? Porque era uma pessoa que ocupava o altar cantando. Então, ou você é uma fonte suja, ou é uma fonte limpa. Uma fonte não sai 2 tipos de água. Nessa mesma ida para o Wembley, esse outro irmão teve um azar. Teve um azar terrível. Porque esse irmão falou: pastor, queria que o senhor orasse comigo, eu estou pensando numa moça aí, mas não estamos juntos, mas eu queria que o senhor orasse por mim. Começamos a orar por ele e tal. Eu estou indo, tá os dois de mão dada, mas beijando, mas assim, aquele beijo Torre de Babel. Conhece o beijo Torre de Babel? Quantos conhecem o beijo Torre de Babel? O Amado conhece, o pastor Paulo também conhece. É isso aí, ó. Agora nem sei se eu falo o que é o beijo Torre de Babel. Eu nem sei se eu falo. Ai, Jesus amado. Eu sei que foi sem querer, pastor Paulo, mas eu também conheço. Torre. Nós temos famílias saudáveis e casais saudáveis. Minha oração é que você, casado, tenha muito beijo Torre de Babel. O Torre de Babel é onde as línguas se enrolam. Ô, meu filho, tá tudo bem? Aí, quando eu vi, na verdade a pastora falou: amor, não é o fulano? Eu falei: baixei o vidro. Oi, querido! E
Deus abençoe! Deus abençoe. Então, porque é fato, sabe? A gente pode criar um teatrinho aqui. Eu posso subir aqui e criar um teatro. Escute, púlpito. Eu posso fazer performance. Mesa mostra o caráter. É andar com as pessoas, você vai descobrir quem elas são. É você andar com as pessoas, você vai saber como que ela fala, se ela fala palavrão, e outra coisa, e quem é boca suja não aguenta ficar muito tempo. É um segredo. O que tem boca suja é só você dar liberdade. Veja o que o boca suja faz com a liberdade. Assim que ele sentir liberdade, ele solta um palavrão. Porque Fernandinho, conta o testemunho dele, o vício do Fernandinho era falar palavrão. Ele falava, quando eu estava feliz eu xingava, quando eu estava triste eu xingava, quando eu estava bravo eu xingava. Ele falou, é um vício que eu tinha. Então, olha que coisa interessante. Hoje é um pastor maravilhoso, um homem de Deus, mas ele tinha um vício. E tem gente que tem esse problema. E você vai tolerando essa coisa, e os seus filhos vão ouvindo isso, e eles vão crescendo ouvindo isso, e você está dando exemplo para as pessoas. Então, a pergunta, e aqui encerro: a sua vida cristã tem influenciado positivamente as pessoas? Ou não? Sabe, não é muito o que a gente fala, mas sim o que a gente faz. É muito importante isso. Às vezes é melhor ser discreto, você ser mais discreto nas suas coisas, do que ser popular. Às vezes é melhor você se limitar a algumas coisas. Ah, mas eu não acho justo, eu acho certo. Não, eu não estou dizendo que é certo ou é justo. Cada um tem a sua opinião. Eu estou aqui falando pela palavra que em consciência do outro eu preciso tomar ações. Faz sentido o que eu falei aqui? Então, que a gente possa melhorar. Que a gente possa melhorar. Que a gente possa ter, sabe, uma conduta melhor. Irmãos, cada dia que passa a gente tem que errar menos. As pessoas conhecem a gente. Eu estou no Gatwick, estou com fone de ouvido, que eu perdia muito foninho. Aí eu comprei um desse tamanho, para não perder. Inclusive eu não sei onde está. E aí eu estou com fone, música aqui no ouvido. Aí senti uma irmã me tocar, Gatwick. Uma pessoa me tocar. Aí ela, pastor! Ela com roupa do Gatwick. Tudo bem, tudo bom. Ela falou assim, eu vejo o senhor sempre passando por aqui. Congrega aqui conosco. Não sei se ela está aqui hoje. Ela e o esposo trabalham numa lounge lá no aeroporto Gatwick. Ela falou, eu vejo o senhor passar sempre por aqui. Então olha que interessante. Eu vejo o senhor sempre passar por aqui. Só que ela nunca me abordou. Mas ela me vê passar. Então, o que a gente está fazendo, né? A gente está construindo bons relacionamentos. Você não precisa ser amigo de todo mundo, mas de quem for seu amigo, seja correto, seja justo, seja leal. Não aceite certas coisas. Se o ambiente que você está é um ambiente tóxico, sujo, imundo, com todo respeito, peça licença e saia. Se o chat que você está é sujo, é corrupto, é nojento, peça licença e saia. Gente, licença, me desculpem, estou me retirando e tal. Então, sai. Sabe, não se permita contaminar. É muito importante que você tenha consciência de que tudo que nós fazemos, pequeno ou grande, vai refletir no Evangelho. Vire para o teu irmão e diga assim, vamos melhorar, crente? Você que ainda não é cristão e está aqui entre nós, você é muito bem-vindo entre nós. Tem alguém que ainda não é cristão, que está visitando a gente hoje aqui pela primeira vez? Tem alguém? Levanta a mão se tem, só para a gente conhecer você. Tem uma pessoa lá atrás, outra está atrás, 3, 4, tem mais? Cadê? Você que... isso, aonde? Levanta bem alto assim, só para eu... Gente, dá luz aqui na nave, só para eu enxergar.
Eu vou pedir mais uma vez, desculpe a minha indiscrição. Você que levantou a mão, só para eu conhecer você. Quem que não é cristão está visitando a gente hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos aplaudir a Jesus pela vida deles. São muito bem-vindos entre nós. Vocês são muito bem-vindos. Essa igreja existe por causa de vocês. Por causa de vocês. Então que a gente possa melhorar como cristão. Que a gente possa melhorar como cristãos. Fique de pé no seu lugar. Eu estava fazendo a barba lá numa barbearia. E aí o rapaz estava fazendo a barba assim. Era no interior da Inglaterra. Pastor Adilson, acho que os meninos estavam comigo. Pastores aí que estavam comigo. E aí ele, enquanto ele estava fazendo a minha barba assim, foi bem na hora que ele perguntou que religião que eu era. E ele era de uma outra religião. E eu, I'm Christian. E ele fazendo a barba assim. Foi bem naquela hora, estava na jugular. Aí eu falei, olha que coisa. Aí falou, you are Christian? Você é cristão? Eu sou de tal religião e tal. Eu falei, uau, que legal. E ele, o que você acha da minha religião? Eu, não, interessante. Ou seja, ou você precisa deixar claro o que você faz, qual é a sua religião. Sim, qual é a sua fé, muito mais do que religião. Sim, porém vai ter lugares que você não vai falar nada e as pessoas vão dizer, isso aí é diferente. No ambiente de negócios, no ambiente onde você tem pessoas que não professam a sua mesma fé, o holofote vai estar em você. Então, eu queria fazer uma oração antes da gente cear, para o Senhor nos fazer melhorar. Nos fazer melhorar como pessoa, como marido, como esposa, como filhos. Isso é uma manhã de conscientização. Essa é a manhã de conscientização. O Espírito Santo falou para mim assim, conscientize o meu povo, que não é pela consciência deles, e sim pelas dos outros. Pense nos outros. Pense que as pessoas... O evangelho pode ser prejudicado por uma fala errada, equivocada. Você pode ser tropeço na vida de alguém. Não seja. Pegue na mão dessa pessoa respeitosamente. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Senhor, nós estamos reunidos aqui nesta manhã para cear. E a ceia também ela é uma questão de consciência. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos a sermos melhores pessoas. Ajude-nos a ser melhores cidadãos. Ser humano, com fraquezas, com debilidades, mas com marcha ré, com disposição de reconhecer o erro, dizer me equivoquei, me perdoe. Não permita, Senhor, que nós sejamos injustos, infiéis, imorais, indignos, sujos. Purifica os nossos lábios, a nossa mente, o nosso coração. Permita-nos, Senhor, que o evangelho seja visto na nossa vida sem que a gente abra a boca. Que as pessoas olhem para nós e digam, nossa, ele é normal. Ele é uma pessoa normal, mas ele tem algo diferente. Tem algo dentro dele que é diferente. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude. Porque nós somos a igreja do Senhor Jesus. E nós precisamos dar exemplo. Ajude os jovens a que eles possam olhar para nós e dizer que eu quero ser igual a eles. Ajude, Senhor, as famílias, os lares, que o marido possa ter postura de reconhecer também os seus erros, voltar atrás, a esposa reconhecer seus erros, voltar atrás, pedir perdão, a família se reconciliar, a casa estar bem. De nada adianta a gente vir à mesa da Santa Ceia se o nosso coração, se a nossa consciência
está danificando, se a nossa postura está danificando, prejudicando o nome de Jesus, o nome de Jesus sendo pisado por nossa conduta. Nos ajude, Pai, começar por mim. Me ajuda a ser melhor como pessoa, como marido, como pai, como filho, como servo, como pastor, como líder. Não tenho todas as respostas, não acerto todas as questões, não faço tudo o que quero, que gostaria de fazer. Às vezes não consigo fazer, e às vezes tentando erro. Me ajude a melhorar. Me ajude, Senhor, a ser melhor no trato com as pessoas, quer no telefone, quer no e-mail, quer na mensagem, quer no áudio. Ajude-nos. Coloca no nosso coração modesto, coloca no nosso coração um espírito de humildade. Faz-nos piedosos, modestos, justos, que nós não defraudemos emocionalmente, espiritualmente, financeiramente ninguém, que ninguém seja defraudado. Por nossa causa, a pessoa deixe de ver o Evangelho com a pureza que é o Evangelho. Nós somos falhos, mas o Evangelho é maravilhoso. A igreja de Jesus é poderosa. Ajude-nos, Pai, e que nós possamos vir à mesa hoje com o coração aberto, para nos arrependermos e começarmos tudo de novo, se for preciso, para a glória de Jesus, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. E os que querem melhorar dizem amém. Pelo menos 3 pessoas você deve encontrar e dizer: vai aplaudir? Então aplauda Jesus primeiro. Depois, diga para essa pessoa assim, ó, que o elogio não te estrague e a crítica não derrube você. Seja modesto, mas seja próximo, seja abençoado. Então, se você quiser, nesse momento, vamos cantar pelo menos um refrãozinho dessa música, pode ser? E a gente vai encerrar essa parte e vamos nos preparar para cear. Me ajude a melhorar.